A vida como ela é. O que você conhece sobre Nelson Rodrigues? Hoje você vai acompanhar no vídeo uma obra que vai muito além das frases de efeito deste intelectual escritor brasileiro. Vem comigo. Muito bem, antes de tudo você tem que se inscrever nesse canal, se inscreva no Lendo com Leão, curta o vídeo, ative aí o sininho para receber as notificações, assim você ajuda a gente a crescer, beleza? Bom, para começar esse vídeo, olha, você já deve ter ouvido essa frase: a unanimidade é burra. Não existe família sem adúltera. Dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Invejo a burrice porque ela é eterna. O brasileiro é um feriado. Todas elas partiram de um único homem, um escritor, dramaturgo, enfim, cara cronista, jornalista. Ele, Nelson Rodrigues, talvez o homem mais parafraseado deste país. Mas longe do que ele falou, vamos nos concentrar no que ele escreveu, precisamente no seu único romance publicado, O Casamento. E o livro é esse aqui. Nelson Rodrigues escreveu esse livro aqui, olha, pesado, carregado de homossexualismo, estupro, adultério, incesto, tudo isso no seio da família tradicional brasileira de classe média da década de 60, em plena ditadura militar. Muito bem, vamos conhecer um pouco mais sobre esse livro aqui? Senta que lá vem história. Bom, eu farei um breve resumo do que é esse livro aqui, não se preocupe que eu não vou contar o que acontece no final. Aqui somos apresentados ao Sr. Sabino, um empresário do ramo imobiliário, que ele se depara com um escândalo às vésperas do casamento da filha Glorinha. Detalhe que Sabino tem assim uma paixão escondida, nutre um incesto por sua filha de 18 anos. Mas calma que tem mais. Como eu disse, às vésperas do casamento da filha, o Sabino descobre um escândalo. Que escândalo é esse? Ele foi avisado pelo médico da família, o Dr. Camarinha, que o genro, o futuro genro dele, estava beijando na boca o secretário do médico, e ele foi flagrado pelo Dr. Camarinha beijando o funcionário na boca. E aí o doutor resolve contar isso para o Sabino. Meu amigo, a partir desse momento abrem-se as porteiras do inferno. A vida desse cara, ela fica de ponta cabeça e todos os podres da família começam a jorrar, a brotar de tudo quanto é lado. Já avisei que vai dar merda isso. Os podres da família brasileira, só para você ter uma ideia do que acontece. A Glorinha, que é a filha do Sabino, 18 aninhos, ela é uma danadinha, cara, porque ela induz o pai ao incesto, ela provoca o pai a expor toda aquela paixão incestuosa que ele tinha por ela. E não para por aí não. Ela vira amante, mesmo noiva, ela vira amante do filho do médico, do filho do Dr. Camarinha. E ela ainda tem uma experiência lésbica com uma amiga amando do filho do doutor. E a cereja do bolo, ela sim queria ser possuída por um padre. E ela simplesmente vai lá na sacristia e fica toda peladinha na frente do padre pedindo para ser possuída. Esse livro aqui, meus caros, ele não tem pudor nenhum. Numa das passagens mais tragicômicas dessa história acontece o seguinte: o Zé Honório, que é o funcionário do médico, que foi pego lá dando uns pega no genro do Dr. Sabino, ele é homossexual. E ele sempre foi muito maltratado por ser gay. Inclusive foi maltratado pelo pai, foi muito judiado pelo pai. Quando o pai dele já estava paralítico, numa cama, ele resolve se vingar do velho. E o que ele faz? Ele chama um negão lustroso,
Negão lustroso foi exatamente o termo que o Nelson Rodrigues usou. Que era um cobrador de ônibus, um cara aí da escola de samba, pensa num negão armário, é isso. E aí, bicho, ele faz o negão trepar com ele na frente do pai. O pai, quando vê aquilo louco lá, paralítico na cama, ele tem um ataque e morre. Ele morre ao ver o filho dando uma bimbada. Bem louco. Como eu disse, né, o livro vai nessa pegada aí, tem esse ato sexual, homossexual, tem um estupro, vai indo. Isso tudo foi lançado ali na década de 60, 1966 e, poucos meses depois, 2 meses depois do lançamento do livro, ele foi censurado. Ele foi o primeiro livro censurado pela ditadura militar pós 1964. A justificativa é que ele atacava a moral e os bons costumes da família brasileira e atentava contra esta instituição sagrada que é o matrimônio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E calma que tem mais, porque olha só, teve um editorial do jornal O Globo, concordou com a censura do livro. O editorial, a opinião do jornal, ou seja, o dono do jornal, o seu Roberto Marinho na época, ele concordou com a censura a este livro. E mais, o Nelson Rodrigues era colunista desse mesmo jornal. Olha que coisa doida. Nelson Rodrigues tentou se defender, mas isso não deu muito certo. A obra continuou censurada por um período. Intelectuais de esquerda que faziam ali a maior parte do movimento oposicionista após a ditadura, o golpe de 64, eles não apoiaram Nelson Rodrigues, porque enxergavam no Nelson Rodrigues um conservador anti-esquerda, né? Então eles, em vez de estenderem a mão, falar não, a sua obra não pode ser censurada, eles simplesmente fizeram vista grossa. Não falaram que apoiavam, também não falaram que deveria ser censurado o livro. Eles simplesmente se calaram, para você aprender como as coisas funcionam. Se você não é da nossa turminha, aqui não. Que merda, hein? E esse livro aqui, especificamente essa edição, ela traz exatamente isso, né? A respeito do que eu estava falando sobre a censura. Tem um material bem interessante, né? Casamento Não Se Adia, aqui explicando a história da censura dessa obra aqui de Nelson Rodrigues. É uma edição bem bacana, né? Com essa parte final, com aqui as aspas do Nelson Rodrigues na época tentando se defender. O livro em si é um livro interessante, foi o único romance, ou seja, a única prosa escrita por Nelson Rodrigues, ele que escrevia muitas crônicas, peças de teatro, contos e tudo mais, mas romance mesmo, esse aqui foi o único. Né? E justamente por isso eu decidi lê-lo, porque eu prefiro mais as prosas do que as crônicas, apesar de Nelson Rodrigues ser um grande cronista. Muito bem, olha, não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, o @Pedro_Leão e também o @LendoComLeão. Tem também o meu podcast sobre literatura. Toda semana, toda quinta-feira, eu e meu amigo Leandro Las Casas num bate-papo semanal sobre livros. Você pode seguir nos principais aplicativos de música, o Confraria Literária, inclusive lá no Spotify. Beleza? Então é isso. Fui!